E o fato de ter duas câmeras de Scheimpflug, teoricamente seria uma vantagem, porque você consegue ver a periferia da córnea. Na hora da segunda rotação da outra câmera, ele mede 2 vezes o mesmo ponto. Mas é trazer um pouquinho justamente disso, da minha experiência com Galilei e Pentacam, que são os tomógrafos que a maioria tem disponível, né? E a tentar dar essa dica, esse a mais, aonde procurar na tela, que eu percebo que os aparelhos hoje, cada vez mais, eles estão com mais informação, mais complexo, e fica difícil para a pessoa navegar nas telas e entender aonde que ela pode extrair, como extrair a informação da tela e, de fato, aplicar na prática, né? Como cirurgião de catarata ou refrativa. Hoje eu trabalho basicamente muito com córnea, né, com ceratocone. O meu foco no dia a dia é ceratocone, crosslinking, anel, cirurgia refrativa, LASIK, PRK, e estou emergindo cada vez mais em biometria, porque aconteceu de eu estar numa região em que há muita cirurgia de catarata de casos complexos, e essas biometrias diferentes e difíceis acabam caindo justamente na minha mão pela minha experiência com córnea. Então, de fato, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e por isso que eu vou trazer um pouquinho disso daqui para vocês, com toda a humildade, sabendo que vocês aí sabem mais ainda, tá? Muito bem. Também tentei trazer alguma coisa um pouquinho mais atualizada. Vamos ver aqui se está passando. Olha, apesar de eu colocar slides dos dois aparelhos, eu não tenho conflito de interesse, tá bom? Com nenhuma das empresas. Mas eu acabo falando diretamente os nomes comerciais, até para ajudar, para facilitar a didática, tá? Muito bem. Basicamente, para a cirurgia refrativa, eu separei 5 itens, e para a cirurgia de catarata também, tá? Então, são 5 coisas de cada um que eu busquei trazer dentro das telas e dos displays dos tomógrafos, tá? Começando um pouquinho com cirurgia refrativa, com o clássico, tá? Mas antes de entrar, eu acho que vale uma introdução. Quem já assistiu alguma aula minha sabe que alguns desses slides iniciais eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho interessante vocês saberem. É só mostrando a captura dos aparelhos, tá bom? Basicamente, aqui em cima a gente tem o Pentacam e embaixo o Galilei. Eles têm algumas diferenças básicas que eu acho importante para quem está iniciando saber, tá? A captura dos dois é muito rápida. Vocês viram que os dois já capturaram aqui. O Pentacam, tá? Nós temos a versão, o tradicional, o HR, o HXL, e agora tem o Wave, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, basicamente, em termos de tomografia de córnea, que é o que a gente está discutindo aqui, é uma câmera de Scheimpflug e uma segunda câmera que corrige qualquer movimento que você tem na hora que está fazendo a captura. Mas é uma câmera rotatória de Scheimpflug. Scheimpflug é a varredura em fenda, né? Muito bem. O mapa de construção do tomógrafo, ele é a partir da elevação, certo? Então, a gente consegue traduzir a curvatura da córnea através da reconstrução em 3D e da medida da elevação em cada pontinho. Muito bem. No Galilei, a curvatura da córnea ela é dada pelo plácido mesmo. Então, ele é uma tecnologia de Scheimpflug também, são 2 câmeras rotatórias, e o disco de plácido também, além dessa câmera que corrige os movimentos. Eles conseguem fornecer ambos uma reconstrução em 3D, e basicamente eles têm praticamente os mesmos mapas, com algumas diferenças entre os grupos de estudos que criam os displays dentro dos aparelhos, mas ambos têm mapa axial e todos os outros mapas que a gente vai discutir aqui. Em relação ao Pentacam, sempre vocês vão ver nas minhas telas, quando vocês tiverem dúvida qual display que eu estou mostrando, tem descrito em algum lugar, tá? No caso aqui, está mostrando o Pentacam em comparação com uma topografia, tá? No caso do Pentacam, como ele faz uma reconstrução, o Pentacam tá para cá, tá? Nessa parte da tela aqui. Como ele faz uma tomografia de reconstrução, ele consegue ver a periferia da córnea melhor e ver também o centro de uma maneira diferenciada em relação ao disco de plácido. Então, teoricamente, essa seria uma vantagem dele. Por outro lado, quando a gente fala do Galilei, ter o disco de plácido é muito interessante também, tá? E o fato de ter 2 câmeras de Scheimpflug, teoricamente seria uma vantagem, porque você consegue ver a periferia da córnea. Na hora da segunda rotação da outra câmera, ele mede 2 vezes o mesmo ponto.
Então, você, teoricamente, teria uma precisão mais interessante. Só estou mostrando um pouco das diferenças dos aparelhos. Mas, basicamente, o conceito é de que o Pentacam é uma câmera de Scheimpflug rotatória e o Galilei é dual Scheimpflug mais o Plácido, tá? Muito bem. Sabendo disso, os mapas que a gente está acostumado a imprimir no consultório, receber para avaliar, são os 4 mapas refrativos. E muita gente acredita que os tomógrafos fornecem essa informação e somente. E, na verdade, ambos, tanto o Galilei quanto o Pentacam, têm uma infinidade de informações que é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Os 4 mapas refrativos, basicamente, eles mostram um mapa de curvatura axial, um mapa paquimétrico, um mapa de elevação anterior e posterior, tá? A diferença, o que a tomografia foi muito interessante, que fez toda a diferença em termos de conhecimento. O mapa paquimétrico, antes a gente, quando fazia a avaliação da córnea, a gente só tinha uma paquimetria no central, né? O Central Corneal Thickness. Quando a gente tem acesso ao mapa paquimétrico, fez toda a diferença, principalmente na área de screening para refrativa. E quando a gente tem a possibilidade de estudar a córnea posterior, também fez toda a diferença, tanto para screening de ectasia e agora também para catarata, porque a gente descobriu o astigmatismo posterior, que ele faz toda a diferença no nosso cálculo de lente tórica, por exemplo. Fora outras coisas que a gente consegue calcular quando a gente está falando de reconstrução e de Scheimpflug, tá?